O maior desafio do Brasil, ele está associado inclusive à natureza da colonização do país. O Brasil é um país que foi descoberto em 1500, mas e que se tornou independente em 1822. Mas se você for analisar o Brasil do ponto de vista de educação e do ponto de vista inclusive de serviços públicos, tudo no Brasil começou com a vinda da família real após a invasão de Portugal por Napoleão. A primeira escola de ensino superior do Brasil, a Faculdade de Medicina de Salvador, foi trazida por Dom João VI. E o Brasil não tinha imprensa, o Brasil não tinha sequer jornais. Rio de Janeiro, Salvador, que eram as cidades mais importantes na realidade, não eram sequer cidades, porque não tinha serviço público de natureza nenhuma, como saneamento, como saúde, educação e tudo. Se você comparar, por exemplo, com o Brasil, com o resto da América Latina, a primeira universidade da América Latina, a Universidade de São Marcos, no Peru, ela é de cerca de 1600 e tanto. A primeira universidade brasileira com esse nome de universidade, que juntou instituições de São Paulo, foi a USP, que é da década de 1930. Ou seja, a educação no Brasil, pode-se dizer, comparado com a própria América Latina, não vou nem comparar com a Europa, com a Ásia, ela é um fato novo. Segundo, que também advindo desse modelo de colonização, e o Brasil é um continente. O Brasil, como dizia o escritor Lima Barreto, o Brasil não é um país para amadores. E com os governos que foram, vamos dizer, sendo desde da época de colônia, quando eram capitanias hereditárias, o próprio nome já diz. Depois, quando o Brasil se tornou independente, e esse independente cheio de aspas, né? Então foi um império que durou menos de 100 anos, depois se transformou numa república. Mas a gente poderia dizer que, em termos talvez de determinados padrões de uma república ou de um Estado mesmo, o Brasil começou com o Estado Novo, com Getúlio, quando foram constituídos, mesmo com todas as críticas, os direitos sociais básicos. Pode-se citar depois também a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, salário mínimo, etc. Então tudo que o Brasil tem em termos de educação hoje são coisas novas e coisas construídas com base em políticas de governo, mas não políticas de Estado. Então, eu fiz um estudo pessoal que o Brasil, o Ministério da Educação no Brasil, ele foi criado também na década de 30 por Getúlio. E de 1930, da década de 30 até hoje, o Brasil teve 44 ministros de educação, sendo que a média de duração de cada ministro foi de 1 ano e 10 meses. Ou seja, nós não tivemos sequer um ministro a cada 2 anos. E essas mudanças de partidos, políticas, etc., fez com que o Brasil não tenha uma tradição de planejamento da sua educação e de gestão. Então eu diria que o governo Lula, por exemplo, ele foi marcante na questão. Antes, o governo anterior foi importante do ponto de vista, o governo do FHC, de ter entrado com a questão de massificação da educação básica, principalmente do ensino fundamental, mas sem ter uma preocupação muito acentuada com qualidade. E, por outro lado, um abandono do ensino superior, e o ensino superior no Brasil foi deliberadamente entregue às instituições privadas. Hoje o Brasil tem 75% do seu
7 milhões de alunos de ensino superior, 75% desses estudantes de ensino superior no Brasil estão em instituições privadas, e muitas delas sem qualidade. Falando especificamente, por exemplo, na questão da educação à distância. A educação à distância no Brasil não é uma coisa nova. A educação à distância no Brasil, por exemplo, no ensino profissional, inclusive ensino por correspondência, ensino por rádio, no Brasil também da década de 30 e 40. E com resultados muito interessantes. No entanto, isso não virou política de Estado, como houve em outros países. Então, por exemplo, é interessante que o primeiro projeto de lei no Brasil para criar uma universidade aberta nos moldes da UNED, nos moldes da Open University, é de 1972, o ano que foi criada a UNED. Então foi o primeiro projeto de lei no Congresso Nacional, que não foi aprovado. Depois disso houve 9 projetos de lei submetidos ao Congresso Nacional, também não aprovados. O nono, que é de 1993, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi retirado do Senado pelo Executivo. Ou seja, a gente verifica com isso... Coisinha, que acabo de ver um detalhe aqui, que acabo de ver isto. Um pelinho. Então, o próprio fato de um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, um país que hoje vai chegar em 200 milhões de habitantes, você não ter educação à distância como uma política de Estado, quer dizer, apenas em 2006 houve experiências interessantes de educação à distância superior, como, por exemplo, o primeiro curso de pedagogia à distância foi da Universidade Federal do Mato Grosso, numa iniciativa do Estado com as universidades estadual e federal locais. Depois houve uma experiência também em Minas Gerais, chamado Projeto Veredas, que começou no final da década de 90, com 18 instituições públicas e privadas com governo estadual. E assim houve outras experiências no Brasil, em Santa Catarina, no Ceará, no Pará, etc., mas experiências esporádicas sem que houvesse interesse do governo federal. Inclusive, em 1996, o governo do Distrito Federal criou a Universidade Aberta do Distrito Federal, que durou apenas 3 anos, porque o governador que se seguiu encerrou as atividades dela. E somente em 2006, a partir de 2003, com o governo Lula, a educação à distância superior passou a ser encarada de outro jeito. Tanto que em dezembro de 2005 foi o primeiro edital do Ministério da Educação, da antiga Secretaria de Educação à Distância, para criar uma oferta regular de cursos de graduação e cursos de especialização, principalmente tendo em vista a formação de professores, para criar nas instituições federais primeiro e depois nas estaduais, criar essa política da educação à distância como coisa de Estado. E 2006 foi quando foi instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Não mais como uma universidade convencional, porque ela não é uma universidade, é na realidade um conjunto que hoje nós chegamos a 103 instituições públicas de ensino superior. São 56 universidades federais, 30 universidades estaduais e 17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Então, agora, quer dizer, com 40 anos de atraso, nós estamos chegando no que já tinha a Espanha, no que já tinha a Inglaterra, no que já tinha a França, e que outros países já tinham sem necessariamente ter uma universidade formal. Mas agora nós podemos dizer que a gente tem educação à distância superior com qualidade e com política de Estado. Muito bem. Sim, é interessante porque vai aprendendo o que vocês vão contando do Brasil, das necessidades do Brasil sobre a educação à distância. É como Brasília, que tem 50 anos e podia ser... já faz 50 anos ou 40 anos, já se tinha o projeto D. Exatamente, exatamente.
Exatamente, quer dizer, havia pessoas, como o próprio Anísio Teixeira, quando criou a CAPES há 60 anos. O Anísio Teixeira criou a CAPES para ser uma instituição voltada para o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, que trabalhasse tanto, vamos dizer, na educação básica, na educação superior e nas atividades inerentes à política científica e tecnológica do país, ao desenvolvimento do país. Quer dizer, isso era pensar o desenvolvimento do país de uma forma ampla. E, no entanto, quer dizer, ele se autoexilou. Quando veio o golpe de 64, essas políticas todas foram relegadas a segundo ou terceiro plano. É curioso, o Brasil podia ser uma potência faz 50 anos, ou começou a ser uma potência, e deixaram 50 anos que não fosse uma potência. Vamos dizer, uma realidade, quer dizer, aquilo que eu falei, o Brasil não é um país de 500 anos como nação, nós poderíamos dizer que o Brasil tem 200 anos, porque a independência brasileira não foi independência, e fora aí outros acidentes de percurso, como a questão da ditadura de 64, que foi, na realidade, a mais prejudicial, porque foi o século XX foi o século onde o mundo se transformou. Se a gente for ver, por exemplo, alguns países que a própria Espanha ela se desenvolveu de uma forma enorme a partir da segunda metade do século XX. E o Brasil ficou como nação periférica quando poderia ter assumido uma postura como queria Juscelino, por exemplo, mesmo que você tenha críticas ao modelo de desenvolvimento dele, mas, no entanto, o Brasil teve, poderia dizer que foi um avião que foi abatido quando começava a decolar. Essa visão que eu tenho, porque quando você passeia por esta cidade, você nota pelo simbolismo, pelo que se queria fazer, as obras, a arte que tinha, porque a cultura, você notava que era um projeto muito ambicioso, um projeto para a metade do século passado, porque se fez Brasília a finais dos 50, 60, era uma ideia muito avançada para aquela época. Exatamente. As obras de engenharia, que depois demonstrou Niemeyer em todo o mundo, era um referente. O Brasil era um referente educativo, porque o nível dos profissionais brasileiros sempre foram altos. Exatamente. E na década de 50, por exemplo, final da década de 50, começo da década de 60, você vê, por exemplo, todos os movimentos culturais que ocorreram no Brasil. Na música, por exemplo, com a Bossa Nova. Você vê, por exemplo, o desenvolvimento que o Brasil teve no próprio futebol. Tem um livro chamado 1958, O Ano que Não Deveria Acabar, que mostra todos esses aspectos, o Brasil com a Petrobras, com a Siderúrgica Nacional, com a abertura de estradas, a transferência da capital para Brasília, que isso não foi só um simbolismo. O centro-oeste brasileiro e a Amazônia eram praticamente zonas absolutamente desertas. Então, depois, com a mudança do eixo do poder do Brasil, apesar de continuar sendo muito forte, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas você trazer a capital para Brasília, por exemplo, o que isso significou para o desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e até do Norte. Quer dizer, a construção da Belém-Brasília. Então, tudo isso, todas essas coisas que foram acontecendo no Brasil, foi um novo momento e de uma nova cultura. Quer dizer, um Brasil que poderia ter tido, na segunda metade do século XX, o Brasil poderia ter tido um outro rumo. Como eu disse, a educação à distância no Brasil ela não é nova e teve experiências bem-sucedidas usando correspondência, mídia impressa, rádio, experiências bastante significativas, mas sem uma política de Estado. É interessante que quando começou a educação superior se desenvolver no Brasil, o próprio Ministério da Educação teve experiências interessantes. Uma delas, por exemplo, da década de 80 ainda, que era um programa da própria CAPES,
de apoio à pós-graduação em cursos lato sensu, cursos de especialização em áreas que o Brasil tinha muito pouca gente formada, até como mestre. Um curso de pós-graduação em arquitetura, especialização em arquitetura, em áreas como conforto ambiental, que o Brasil não tinha nada, algumas áreas de biologia, e esses cursos foram muito bem avaliados. O próprio MEC criou um curso chamado Pró-Formação para professores leigos, um curso de ensino médio, que seria o antigo curso de normalista, ensino normal, para professores que não tinham nem o ensino médio no Brasil. Esse curso formou mais de 30 mil professores, principalmente na região norte e nordeste, que não tinham sequer a formação de ensino médio. Esse curso foi avaliado, inclusive, num livro de educação à distância do Michael Moore, que é da Penn State University, que esse curso foi uma referência de educação superior, de educação à distância em países em desenvolvimento. E teve outras experiências de natureza semelhante. A partir da década de 90, as instituições, e principalmente na primeira metade dos anos 2000 a 2010, instituições privadas começaram a ver que esse campo tinha um potencial muito grande. Era uma área que não havia muita regulação do Estado, do Ministério da Educação, e elas começaram com muita avidez, apesar de haver um decreto, que é o Decreto 5622 de 2005, que regulamentou a educação superior à distância, não havia a regulação, não havia supervisão. Então começou a ter uma oferta em instituições privadas em escala muito grande, e muitas delas sem preocupação com qualidade. Mas, por outro lado, mesmo nas instituições privadas, havia aquelas que trabalhavam com qualidade. Tanto que os exames nacionais do desenvolvimento dos estudantes, o ENAD, que é um exame que o MEC, o Ministério da Educação, o INEP, criou, era o antigo Provão, na década de final dos anos 90, os resultados do ENAD de 2006, há um estudo do INEP, do professor Dilvo Ristoff. Esse estudo mostra que em 13 cursos em que se avaliou os ingressantes e os concluintes de cursos à distância e cursos presenciais, em 13 cursos, os resultados da educação à distância eram comparáveis ou melhores. Em 7 cursos, essa diferença não era uma diferença muito significativa, mas mostrava que mesmo nas instituições privadas, nas médias, o resultado da educação à distância não era pior do que a educação presencial em instituições públicas e privadas, por exemplo, em administração, em pedagogia, licenciatura, por exemplo, em letras. Então mostra que não havia nenhum motivo para se desconfiar da qualidade, apesar de saber que tinha instituições fazendo coisas meramente comerciais, mas tinha instituições privadas fazendo coisas de boa qualidade. Agora, a partir de 2007, com os cursos da Universidade Aberta, nós estamos hoje com 103 instituições, com os cursos da Universidade Aberta, eu tenho certeza que essa qualidade já tem referenciais das instituições públicas. Nós tivemos recentemente, por exemplo, em 2011, o primeiro lugar do concurso para professores da cidade do Rio de Janeiro foi um aluno licenciado em matemática pela Universidade Federal Fluminense, do sistema da UAB. Nós tivemos recente, por exemplo, no Pará, do exame de uma cidade do interior, Breves, que metade dos aprovados do concurso para professores eram licenciados da Universidade Aberta, da Universidade Federal do Pará. Nós tivemos agora, numa área bem diferente, em tecnologia da gestão rural, mais ou menos esse é o nome, é um curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é um curso de tecnólogo de 3 anos de gestão rural. O estado do Rio Grande do Sul fez a Emater, que é uma empresa estatal para a gestão rural,
a Emater fez um concurso de 101 vagas, 77 aprovados foram desse curso da URGS, sendo que os 5 primeiros lugares foram desse curso. Ou seja, nós não temos ainda uma separação muito clara, nós estamos tentando fazer isso junto com o INEP e até com consultores contratados, para mostrar que os resultados dos egressos da educação à distância superior no sistema UAB, eles têm sido, em geral, não vou dizer bons, eles têm sido excelentes. E isso é um resultado que a gente vai ter, sabendo do resultado desses egressos, em pouco tempo, condição de divulgar e mostrar que não há nenhum motivo para se ter desconfiança com a educação à distância superior no Brasil. É claro, nós fizemos de 2011 para cá um trabalho enorme de monitoramento dos polos de apoio presencial. Nós temos hoje 644 polos de apoio presencial no Brasil, em todas as 27 unidades da federação, com cursos em andamento. E nós começamos em setembro do ano passado um monitoramento desses polos. Nós visitamos 780 polos, quer dizer, num país de 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso foi uma tarefa, vamos dizer, foi uma operação de guerra quase. Mas com consultores contratados e membros da equipe da CAPES, nós visitamos todos esses polos. E hoje nós estamos fazendo um mapeamento desses polos, classificando em aptos. Nós já temos metade desses polos que nós podemos dizer como plenamente aptos. Agora, o tipo de apto, assim, infraestrutura, telefonia, secretaria, porque esses polos são mantidos também pelos estados e municípios, ou eventualmente pela própria instituição de ensino superior. Mas nesses polos tem que ter internet de banda larga, acesso para deficiente físico, tudo isso nós estamos avaliando. E a nossa intenção é que em 2013 todos os polos sejam publicados numa portaria do Ministério da Educação como polos aptos e polos que vão passar por monitoramento regular. Assim como a pós-graduação faz a avaliação trienal da qualidade de todos os cursos de pós-graduação do Brasil, nós vamos fazer também com os nossos polos. Nós não vamos avaliar os cursos, porque isso aí é uma atribuição do INEP. Mas os nossos alunos são avaliados e fazem o exame nacional, assim como os alunos do curso presencial. Então todo o processo de avaliação vai ter um padrão que nós vamos poder mostrar para qualquer curso de graduação à distância ou um curso de licenciatura. Nós vamos poder mostrar qual é o nível de qualidade dele e a referência com relação ao presencial. É isso mesmo, eu acho que amadurece, desenvolvem a autonomia para estudar, o domínio de tecnologias, porque hoje não adianta você falar que você tem internet, Google, YouTube, etc., se o estudante não tiver, vamos dizer, mediadores para aprender a usar essas tecnologias. Quer dizer, não basta eu usar o Facebook. O Facebook pode ser usado como hoje uma ferramenta de ensino. Quer dizer, o YouTube já tem as universidades americanas, os MOOCs, né, os cursos massivos de Open Line. Quer dizer, esses cursos abertos, esses cursos hoje, quem quiser fazer uma disciplina ou um curso de especialização no MIT, em Harvard, em Stanford, ele pode fazer. E isso ainda a universidade brasileira, de um lado com um conservadorismo e uma zona de conforto. Eu diria que muitos dos professores universitários brasileiros se alojaram em uma zona de conforto, porque ali eles têm apoio financeiro da própria universidade, das instituições de classe, das corporações e das próprias agências. E são professores produtivos, não são professores que defendem a qualidade e tudo, mas que poderiam ter hoje
e em poucos anos o que eles produzem com um potencial de acesso mundial que hoje não tem, e que as universidades americanas já se perceberam e as instituições europeias em menor escala. Mas eu vi outro dia um artigo que 10 instituições, as top 10 universidades dos Estados Unidos já estão se pensando e discutindo como oferecer cursos de graduação online e massivos. Agora, isso vai passar também por uma necessidade de regulamentação. Como é que vai ser o certificado de conclusão de um curso desse? Vai valer onde? Vai valer por quanto tempo? Então tudo isso são questões que eles estão discutindo, inclusive com recursos que eu vi do Bill Gates. O Bill Gates dedicou $2 milhões para esse estudo ser feito por essas top 10 universidades americanas. E você pode ter certeza que, como é que você vai questionar daqui a alguns anos, como é que você vai questionar um aluno aqui brasileiro que fez um curso de graduação de Harvard, que hoje, por enquanto, são cursos sem certificado ou certificado, mas são cursos que tem tutoria lá e tudo, mas que ainda não tem validade, vamos dizer, stricto sensu. Mas como é que vai ficar isso daqui a um tempo, daqui a 10 anos, 5 anos? Então isso é uma realidade. Aquele encontro que houve da ESAD lá em Cartagena, o programa Iber Virtual. Nós tivemos aqui, de 7 e 8 de novembro, um encontro com os coordenadores das 103 coordenadores da UAB, nas 103 instituições públicas que a gente trabalha. E eu já disse para eles o seguinte: olha, o que nós estamos fazendo aqui tem qualidade agora, mas nós já temos que preparar o salto. Nós temos que ver como é que vai ser isso aqui, o nosso planejamento. Porque é o que eu falei no começo da conversa. O Brasil tem 2 problemas graves na educação, e não só na educação, mas na educação é mais importante: planejamento e gestão. Quer dizer, os recursos precisam aumentar? Sim, precisam. Mas hoje tem recursos muito mal aplicados. E a aplicação desses recursos, se hoje já for melhorada, os resultados a gente só vai ver daqui a 10, 15 anos. E hoje nós temos exemplo de algumas políticas educacionais. Por exemplo, existe um município no interior do Piauí, chamado Cocal dos Naves. Esse município foi objeto de um artigo grande no estado de São Paulo de domingo. Eu posso depois te mandar. Por que esse estado, essa cidade no Piauí, tem hoje, já há vários anos, alunos colocados nos primeiros lugares na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas? Porque houve alguns professores que se interessaram, começaram a se mobilizar, e hoje isso já é uma coisa que virou, para a cidade, virou uma identidade. E essa cidade hoje, os outros professores e a própria comunidade têm o maior orgulho dos seus estudantes. Estudantes que hoje já estão fazendo mestrado e doutorado em matemática. Mas isso vai movimentar as outras áreas de lá. E os professores dessa cidade já estão fazendo um mestrado profissional, que é o mestrado profissional em matemática para professores do ensino médio, com financiamento e com bolsa da CAPES. E eles já estão se preocupando na região do norte do Piauí em fazer uma rede de escolas e de municípios que tenham essa visão. Quer dizer, essa condição de dar o salto é uma coisa que pode ocorrer num espaço de tempo rápido, até com recursos que não seria o ideal. Mas que, claro que vai precisar de mais recursos, mas é uma mudança de mentalidade que isso tem que se espalhar para o país inteiro. Eu acho que pode e deve. Quer dizer, hoje, por exemplo, esse exemplo dos tecnólogos em gestão rural lá do Rio Grande do Sul. Os tecnólogos formados em turismo no Instituto Federal do Ceará. Hoje, para poder esses grandes desafios que o Brasil vai ter em curtíssimo espaço de tempo, com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, mas também na questão
o Brasil ser hoje a 6ª economia do mundo, mas ter índices de educação educacionais que são inferiores a países como o próprio Paraguai. Claro que tem alguns fatores aí que são a considerar diferenciados, mas você tem que pensar o Brasil do ponto de vista educacional. O programa Ciências Sem Fronteiras tem, de certa maneira, esse papel na questão da tecnologia. Você até 2014 você ter 100 mil bolsistas no Ciências Sem Fronteiras com formação no exterior em graduação ou pós-graduação. Desses 100 mil bolsistas, 75 mil seriam financiados pelo governo federal, 45 mil pela CAPES e 30 mil pelo CNPq, e 25 mil bolsistas hoje financiados pela iniciativa privada, estatal ou não. Então, por exemplo, a Petrobras vai financiar, mas vai ter também empresas privadas, de forma que, inclusive, criar uma cultura que no Brasil não se tem, de você ter a empresa financiando um técnico dela para fazer um estágio no exterior, por exemplo, de 6 meses, quer dizer, produzir tecnologia aqui, e não simplesmente importar tecnologia. Então, esses 100 mil bolsistas do Brasil no exterior e trazer para cá profissionais brasileiros ou não, que estão no exterior, estão, vamos dizer, produzindo para a educação para o mundo, mas poder agora se dedicar com mais força ao Brasil. Então tudo isso, a vinda de visitantes e a repatriação de profissionais brasileiros no exterior, hoje já é uma realidade através do Ciências Sem Fronteiras. Agora, esse desafio hoje que é fundamental é a educação básica. No Brasil nós temos cerca de 1.800.000 professores da educação básica nas escolas públicas, estaduais ou municipais. E ainda você tem cerca de 300 mil desses que não tem sequer formação inicial, adequada à Lei de Diretriz Básica de 96. E nisso aí, neste ponto, é que ainda é muito precária, por exemplo, a atração de novos professores, porque os salários são muito baixos, porque os municípios não dão atenção, porque a carreira de professor foi desvalorizada. Existe uma lei do piso salarial, o piso salarial do professor seria hoje cerca de R$ 1.400. Isso não só é muito baixo, e é pouquíssimo atrativo para quem conclui o ensino superior. Então, por exemplo, a USP mostra, por exemplo, que professores formados pela USP em 5 anos, se entraram na carreira de professor do Estado de São Paulo, abandonaram ao final de 5 anos. Então, quer dizer, como você vai dar resposta para a educação brasileira se você não tiver uma educação básica de qualidade? Então isso é o grande gargalo da educação brasileira hoje, é a educação básica.